Olá, bem-vindos! Boa noite a todos. No caso, como você percebe que vem uma luz de fora, eu estou gravando esse programa, então para mim é boa tarde, para você que assiste é boa noite, mas tá tudo valendo, né? Até porque eu estou aqui olhando os comentários. Então, se você quiser já comentar, eu estou aqui, tá? Vamos conversar no bate-papo, acompanhando essa entrevista muito legal de hoje. Antes de falar sobre nossa convidada mais aprofundadamente, quero lembrar que minhas redes sociais estão aqui na descrição. E tem também o Apoia-se, lembrando que para quem é apoiador, por pelo menos R$ 5 no mês, um vídeo exclusivo por semana, com resenha de filme, de série, de livro, uma maneira de fazer com que o nosso canal continue funcionando, com que a gente possa sempre, enfim, melhorar e desenvolver em muitos aspectos, inclusive materiais, né? Então, agradeço muito. Caso você queira lá dar uma olhadinha em como são as coisas, em como você pode ajudar. O papo de hoje vai passar por temas que eu acho muito incríveis de ser debatidos, e se você me acompanha nas redes sociais, você sabe bem do que eu estou falando, porque eu falo disso o dia inteiro, e são muito relacionados, que são neoliberalismo, feminismo e o neopentecostalismo, o mandismo, mas que está tudo a ver, está tudo conectado, né? Para falar sobre essa quantidade de assuntos que se conversam, a gente vai conversar com a Monize Martinez, que é editora, produtora de conteúdo e pesquisadora. Ela se formou em letras pela USP, é mestre em estudos editoriais pela Universidade de Aveiro e doutora em estudos feministas na Universidade de Coimbra. Ao longo de toda a trajetória profissional dela, colaborou em livros de perfil diverso, focando-se, contudo, na produção de conteúdo para materiais didáticos em língua portuguesa e espanhola. Ela mora em Portugal, no caso, e em Portugal ela integra atualmente a equipe de coordenação do Gender Workshop, contribuindo na organização de ciclos de formação multifacetada na área dos estudos de gênero e feministas, e o coletivo CESLA. Não sei se falei certo, era para eu falar letra por letra, daqui a pouco a gente desenvolve isso com a Monize. Co-participando no desenvolvimento de atividades artísticas e literárias. Ela já tem um poema publicado em Volta para a Tua Terra, uma antologia antirracista, antifascista de poetas estrangeiros em Portugal, da editora Urutau, e em Potências Feministas, Papel e Voz, um projeto livre independente em torno da realização do primeiro Islã das Minas em Portugal. E a tese de doutorado dela, que foi apresentada recentemente, acho que em dezembro, tem como título Pós-Feminismo no Reino de Deus, Poder Feminino e Feminilidade num Contexto de Mediatização da Religião. Como eu falei, tudo a ver com as coisas que a gente gosta de falar, que a gente gosta de conversar, né? Então, vou chamar a Monize aqui. Bem-vinda, muito feliz de te ter, de verdade. Oi, Manu, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bem? A Manu já fez uma grande introdução aí sobre quem sou eu. Eu já devo estar vermelha, porque eu fico tímida quando eu estou falando em redes sociais. Essa nunca é muito a minha praia, apesar de eu gostar de estudar muito isso. Mas, bom, queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui para poder falar um pouco sobre esse tema que me é muito caro e sobre o qual eu já levo aí algum tempinho estudando e fazendo coisas e tal. Acho que a gente vai ter uma troca interessante. E, bom, acho que é isso. Queria só falar algumas coisinhas sobre essa biografia. Eu acho que tem algumas coisas que mudaram nesse interim, então só vou dar uma atualizada para não Pode dar aquele atualizar. erro, né? Eu já não faço mais parte da organização do Gender, mas continuo no SES, agora trabalhando num outro projeto de investigação que tem aqui. E o coletivo SES, ó, você falou certo, é isso mesmo, é a secção de escrita e leitura da Associação Acadêmica de Coimbra. Então, por um bom tempo eu contribuí ajudando a organizar, né, colaborando com a organização desses eventos, etc. Agora eu estou um pouquinho mais afastada, é um outro momento, mas tenho muito carinho por esse lugar. Então, era isso. É só pra honesto. Arrasou. Não, arrasou, arrasou. E aí, Moniz, eu sempre gosto de perguntar para as pessoas, né, que antes da gente enveredar no tema, eu gosto de saber um pouco da vida da pessoa. Acho que também não cabe aqui saber da vida da pessoa, afinal de contas a gente vai falar da sua pesquisa, mas eu queria saber como começou a sua pesquisa, como que esse tema foi surgindo, né? Porque assim, a vida acadêmica, de repente, você entra para pesquisar um negócio, quando vê se pesquisou outro. A vida acadêmica é uma coisa que vai dançando, assim. No meu caso, aconteceu muito isso. Eu pesquiso hoje em dia, como eu te falei, em off, católicos e diversas frentes diante disso, mas eu entrei para pesquisar outra coisa. E quando eu vi, eu falei, ih, gente, temos um negócio aqui. Aí eu entrei no doutorado para pesquisar evangélicas. Aí quando eu olhei, ih, gente, voltei. Então, assim, a vida acadêmica, ela vai. Eu não sei nem muito bem o que eu estou pesquisando agora. Então, assim, eu queria saber como que essa relação entre neoliberalismo, feminismo e igrejas neopentecostais virou um assunto de pesquisa para você. Como que foi esse processo enquanto acadêmica? Ok.
Olha, eu sempre costumo dizer que a gente traçar esse caminho, né, traçar esse percurso sobre a pesquisa, o que nos leva à pesquisa, é uma coisa muito importante, porque eu acho que às vezes as ideias ou os caminhos que nos levam a um determinado tema e etc., eles dizem muito também sobre os nossos percursos anteriores. Então é sempre muito difícil a gente condensar em tão poucas, né, em poucas linhas, tudo aquilo que nos leva a algum lugar. Por exemplo, tem alguma coisa relacionada com a minha família, pelo meu interesse, né, da questão da religião, eu sempre fui muito interessada nesse tópico, né, desde muito pequena, convivi, minha família muito... Temos pessoas de várias religiões diferentes, então sempre convivi com muita diversidade dentro de casa, né, embora os meus pais mesmo sejam de uma família católica. Então, sempre foi um papo de muito interesse para mim e etc. Eu acabei tendo algumas experiências na vida que me conduziram a esse olhar, vamos dizer. Agora, a questão do neoliberalismo, esse aí também é um tema interessante, né? Como que isso caiu na minha pesquisa. E depois, como que eu junto tudo isso especificamente com a questão do neopentecostalismo. O neoliberalismo é um troço que é muito interessante da gente falar hoje em dia, porque ele tem significados muito diferentes, dependendo de com quem você está falando, né? Quer dizer, a gente sabe muito bem o que é, mas existem muitas formas de pensar e discutir esse tema, né? Como uma coisa mais pro lado da economia, tem tipo uma coisa mais assim, como uma racionalidade, ou seja, aquilo que, né, uma forma de vida, né, que implica uma forma de ser cidadão, de ser uma cidadã, né, de ser uma pessoa que participa na sociedade, etc. Enfim, então tem muitas coisas diferentes, muitas lentes com as quais a gente pode olhar para isso. Eu sempre tive muito incômodo com essa coisa, como que eu vou te dizer, com essa literatura de da coisa da perfeição, da coisa de que tudo vai dar certo, do empreendedor e etc. Eu tô falando isso aqui não como uma crítica, né? Tipo, a gente ganhar o jabá, cada um aí tem que se virar no esquema e a gente tem que fazer o que pode. Mas eu digo assim, essa espécie de culto da alegria, assim, em torno disso, né? Coisas que estão muito relacionadas a você como o grande elemento de sucesso da sua vida, o único responsável, a única pessoa responsável por isso, etc. Então, sempre tive assim, um incômodo muito grande com essas coisas. Estou falando aqui de um tempo muito remoto, ainda quando eu era adolescente, e me caía muito livro de autoajuda na mão e etc. Eu sempre percebi que tinha uma coisa assim de você ser a pessoa que faz tudo por si só, e você vai conseguir, vamos lá, guerreira. E aí eu tinha ficava assim um pouco, né, atenta a isso. Então, do ponto de vista pessoal, o negócio sempre esteve ali no meu mapa de visão, né? Seja por questões críticas ou por questões de interesse, de querer tentar entender um pouco mais o que era isso. E aí o que aconteceu, eu até falo dessa história no capítulo de introdução da minha tese, que é uma coisa muito curiosa, e todo mundo talvez até ache meio estranho, mas essa minha pesquisa, ela começou um dia que eu estava em casa mesmo, literalmente, aqui em Portugal, e eu conectei a TV na Record, né, porque era um dos poucos canais da TV aberta que pegava por aqui, e estava passando um programa, né, com a Cristiane Cardoso, acho que o programa era o Escola do Amor, The Love School, era aqui na Record Internacional. E aí, então, eu comecei a ouvir, assim, a Cristiane falando, e a abordagem, a temática, como ela estava trabalhando aquelas questões que eram mais relacionadas ao universo feminino e aconselhando mulheres. Ali, na verdade, o Escola do Amor é mais sobre casais, né? Mas ela, por acaso, estava com uma interlocutora, com uma mulher no telefone, falando sobre questões que estavam relacionadas a mulheres. E aí eu comecei a achar muito interessante que a Cristiane tinha um discurso que não era, assim, aquela coisa, né, que muita gente pensa que estão as pessoas evangélicas, ou seja, um discurso completamente fechado, um discurso que não abriga, né, determinadas formas de falar sobre determinados assuntos. Isso eu estou falando de estereótipos, tá? De como muitas pessoas em determinados lugares acabam vendo a população evangélica, que eu acho que isso é um problema, inclusive, porque também homogeneiza um público que é muito grande, muito diverso. E eu comecei a achar interessante que, na minha cabeça, ali tinha uma relação. A Cristiane estava estabelecendo alguma relação que eu não conseguia decodificar muito bem ainda com os feminismos. O que era? Não estou querendo dizer aqui que ela era feminista, também não é sobre isso que é a minha tese, etc. Não é esse a minha bandeira, inclusive eu acredito o contrário. Mas eu achei que tinha uma relação que se estabelecia com os debates feministas, com as questões feministas, mesmo que a palavra feminismo ou feminista não fosse claramente mencionada. Então eu comecei a ficar muito interessada naquilo e também percebi que tinha ali qualquer coisa dessa linguagem mais neoliberal, na forma de abordar algumas questões do faça você mesmo, você pode fazer sozinho e etc. E então eu pensei, ué, por que não tentar aprofundar melhor qual é essa relação que está sendo estabelecida aí? O que é que está surgindo a partir dessa conversa, né? Desse programa, dessas coisas. E então eu adentrei nesse universo.
Mas, como você bem disse no início, pois é, a vida acadêmica faz com que a gente mude muito rápido de tema e etc. O meu tema original, na verdade, de tese era mais estudar almanaques de astrologia. Então, na verdade, eu queria estudar outras questões, representações ligadas às questões de gênero, e também um pouco já sobre esse viés neoliberal dentro de um outro lugar, né? Mas eu acabei indo por essa senda. Achei que isso seria interessante. Fiquei mesmo muito curiosa. Acho que a curiosidade é uma coisa muito importante. É que não curiosidade no sentido de objetificar as pessoas, né? É sempre bom falar disso. É a curiosidade que te estimula a querer conhecer mesmo e até se transformar a partir daquilo com que você tem contato. Acho que é isso. Muito bom. Não, mas é bem assim, gente. Você entra com um negócio. A minha mudança também. Eu entrei para fazer outra coisa. Eu entrei no doutorado esse ano. E já é outra coisa que está acontecendo na minha vida. Então, assim, é bem isso. É porque eu acho que é isso. Você vai começando a olhar para aquele objeto já com essa visão de tu pesquisando, e você vai descobrindo coisas e você fala, calma, talvez esse caminho aqui seja. E às vezes é isso, uma televisão que você ligou e foi assistir Love School, né? Na Exato. Record. E aí eu li o seu artigo Fazer o Mesmo Sem Ser o Mesmo. Feminilidades, neoliberalismo e antifeminismo no contexto Godlywood Brasil. E a gente vai desenvolver até mais para frente o que é Godlywood, eu vou pedir, mas não é o que eu queria que você me falasse agora. Porque nesse artigo, eu fiquei assim, nunca pensei assim, como pode, maravilhoso, que você aponta como tanto o neoliberalismo quanto o neopentecostalismo tem jeitos muito parecidos de trabalhar determinadas questões, talvez por isso que funcionem tão bem juntos. No geral, de uma maneira individualista, nós mesmos somos capazes de resolver o nosso problema, se nós corrermos atrás, né? Então, às vezes, são problemas sociais grandes e que neopentecostalismo e neoliberalismo vêm como uma possibilidade de você resolver sozinho, correndo atrás, sendo o próprio empresário. A igreja bota Deus, a sua relação próxima com Deus, como sendo capaz de curar a sua vida, né? E resolver isso, corra atrás e persista. E aí, nesse artigo, você fala mais focadamente no caso das relações de mulheres e do feminismo, e como isso tudo se relaciona, porque, enfim, o feminismo e o neoliberalismo, eles entendem, enfim, o feminismo e a igreja ali, tudo nessa questão, estão entendendo que tem algo acontecendo com a mulher. Temos um problema aqui, né? Do feminismo e a igreja falaram, não está legal, a mulher está insatisfeita. E as soluções que são encontradas, elas aí é que está diferente, né? O feminismo entendendo como um amplo problema social e a igreja associada ao neoliberalismo entendendo como você, mulher, pode mudar determinados comportamentos na sua casa e a sua proximidade com Deus pode te levar a resolver essas questões que estão te incomodando, que são questões parecidas entre todas as mulheres, né? A forma de se resolver isso é que muda, um como um entendimento uma questão social e outro como de uma maneira individualizada. Me explica depois se eu falei alguma grande besteira aqui, se eu entendi tudo errado. E, dito isso, qual a problemática de você agir dessa maneira neoliberal e, consequentemente, a igreja vem trazendo a curto e a longo prazo, né? O que tem de problema nisso? Tá. Assim, eu acho que é importante a gente começar pensando que, bom, o neoliberalismo, quando a gente pensa nele como essa racionalidade, ou seja, como essa coisa que é capilar, que imprime uma determinada forma de subjetividade, né, para as pessoas e etc. Ele é uma coisa que faz parte da nossa sociedade contemporânea, né, ou seja, enquanto essa racionalidade, etc., que atravessa todos os lugares. Então, isso não é uma coisa específica, né, de uma igreja neopentecostal, por exemplo, ou do catolicismo, ou de qualquer outro lugar. Ou seja, isso é uma coisa característica, vamos dizer, do nosso tempo, das sociedades ocidentais onde a gente tem vivido, onde vários processos, né, também econômicos, de ordem política, etc., foram estabelecidos, até que se conduzisse, né, até que chegássemos nessa forma de vida, que eu acho muito pouco saudável, inclusive. Então, uma das coisas básicas do neoliberalismo tem muito a ver com essa coisa da radicalização da individualidade, né, ou seja, em termos econômicos a gente vai pensar na questão do livre mercado, por exemplo, né, então praticamente quase uma ausência do Estado, né, no seu papel e etc. Mas aí depois, quando a gente está falando em termos de subjetividade, a gente vai ver aí essa questão do indivíduo que se basta a si mesmo, né, que consegue prosperar na vida, vamos dizer assim, ou consegue ter um sucesso na vida a partir dos próprios esforços e etc. E é aí que isso se encontra um pouco, ou se encontra muito, com a teologia da prosperidade, que é uma coisa super importante
e é muito definidora, na verdade, característica das igrejas neopentecostais, né? Só que aí com uma outra, vai vir de uma outra narrativa que tem a ver com processos, né, dentro da própria religião. Então, desde a origem mais, né, antiga disso, que seria, vamos dizer, o protestantismo, até passar para o metodismo. Do metodismo a gente vai para as igrejas pentecostais, aí nos Estados Unidos, aí divide, tem uma dissidência, começa as igrejas neocarismáticas, que no Brasil são a gente chama de neopentecostais, enfim. Tem todo um processo aí religioso que acontece e de causas muito comuns. O Weber já falava muito disso, né, a questão do protestantismo e a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Então vai falar sobre como isso está muito ligado, né, entre esse ambiente que a gente poderia dizer religioso e secular, enfim, usando algumas palavrinhas com cuidado. Mas qual que é a grande questão nisso tudo? É que quando a gente começa a pensar nos processos, nos feminismos, nos campos feministas no Brasil ou também em outros lugares, os campos feministas eles estão acontecendo aí no meio dessa convulsão, né? Tipo dessa história do neoliberalismo aí enquanto racionalidade comum na sociedade. E aí a gente começa a ver que tem um processo também de neoliberalização dos próprios feminismos, né? O que é isso? É quando os feminismos, de alguma forma, eles são cooptados, assim, por determinadas formas de ser, de pensar sobre isso, sobre as próprias questões relacionadas aos feminismos, aos campos feministas, e começa-se a moldar, né, essa questão da subjetividade individual também nos campos feministas. Então, eu gosto de chamar esses feminismos de feminismos neoliberalizados. Né? Por quê? Porque, muito sinceramente, o feminismo, enquanto movimento social, enquanto um projeto coletivo, né, ele necessita ser um projeto coletivo de transformação social. É impossível você fazer uma transformação social sozinho, né? Isso não acontece. Então, quando a gente pensa que é possível existir um feminismo neoliberal, já é meio esquisito assim essa história para mim, essa terminologia, embora seja bem comum, muitas pessoas digam isso em alguns casos. Eu já não concordo muito, porque acho que, afinal de contas, como é possível, né, a gente ter um feminismo, que é uma coisa assim que, né, preza minimamente por essa questão, necessita dessa questão coletiva para a transformação social, numa coisa que é completamente individual. Então, né, que tem essa coisa individualizada. Então, a gente começa a ver que começa a ter essa espécie de cooptação, né, dos feminismos para essa linguagem neoliberal, que vai usar, né, colocar a própria etiqueta feminista numa pá de coisa assim que é meio neoliberal, bem neoliberal na verdade, como, por exemplo, a questão, tipo, das mulheres resolverem por si próprias apenas, né, tipo, problemas que são estruturais na nossa sociedade, né, como, por exemplo, desigualdades estruturais de gênero, que a gente vai ver, representação, né, tipo, de mulheres em vários espaços, seja na política, desigualdade salarial, enfim, muitas outras coisas que a gente poderia falar aqui, mas colocar isso nas custas das mulheres, né, que também aqui falando que mulheres também não é um grupo homogêneo, ou seja, é muito heterogêneo, a gente tem várias outras coisas que se somam, né, a essa característica, a essa questão, a esse marcador social. Então, outras questões como, por exemplo, classe, raça, né, e etc., que vão, tipo, né, contribuir para que isso para que essas dificuldades, para que esses desafios que são estruturais aconteçam de outra forma na vida individual das pessoas, não é? Mas o que acontece, que você perguntou, né, sobre ser um problema, qual que é o problema disso, qual que é o problema dessa abordagem, que eu acho que é uma questão que também atravessa muitas igrejas? É justamente fazer, né, incentivar, né, que se pense que tudo é resolvível em nós por nós mesmas, entende? Então, esses problemas estruturais que eu estou falando e etc, é claro que em alguma medida, a gente tem, né, a medida micro, né, ou seja, as práticas individuais, a nossa vivência cotidiana e etc, ela também pode impactar a nossa realidade, mudar e transformar coisas, é claro que sim, isso não é dispensável. Mas a gente está falando de coisas que são desiguais estruturalmente, né, ou seja, que são questões que vêm de um histórico que a gente tem numa sociedade que é patriarcal, né, em que as mulheres não foram nem colocadas na questão de cidadã desde sempre, não é? A gente nem sequer era considerado cidadão, ou seja, pessoas que podem participar da vida em sociedade concretamente, das suas decisões políticas e etc. Então, a gente não está falando aqui de lugares iguais, né, assim, já e etc. A gente está falando de um processo muito maior. Então, quando a gente coloca assim, tem um pouco dessa lógica, né, incorpora essa lógica que é muito comum nesse sujeito neoliberal, que é o sujeito empreendedor de si, que a gente chama, de que você vai resolver sozinha, é só você querer, olha, se você está ganhando mal, então é melhor você acordar mais cedo e trabalhar mais para você ganhar, entendeu? Como se tudo fosse só responsabilidade ou falta de vontade sua. Isso é muito perigoso porque coloca a gente
numa dimensão muito de, pô, peraí, então se eu não fiquei rica é porque eu sou falta de vontade minha mesmo, assim? Será que é só isso? Será que, né? É porque eu sou preguiçosa? Porque, não é? Enfim, várias coisas assim. Então eu acho que esse é o grande problema. E é um problema que tem a ver com essa questão da racionalidade neoliberal e as ideias que são vendidas, mas que eu acho legal trazer para a discussão é que essas ideias, elas justamente, elas estão presentes também na igreja neopentecostal, pelo menos dentro do grupo que eu estudei, né, que é o Gollywood, a gente vai falar dele daqui a pouco e tal, são muito presentes ali, mas elas também estão presentes fora das igrejas. Elas estão presentes na sociedade como um todo, inclusive muitas formas, né, de feminismos que se vendem como feminismos e se apresentam dessa forma, com esse tipo de roupagem, eles também acabam usando uma linguagem, né, mais engajada, vamos dizer assim, para reivindicar coisas que, na verdade, estão colocando tudo sempre no nível do individual. E isso é extremamente problemático, porque isso também acaba contribuindo para o enfraquecimento, né, dos movimentos feministas. Muito aquela coisa do feminismo de etiqueta. Então, tipo assim, eu sou feminista, eu compro uma brusinha feminista, pronto, agora eu sou feminista, eu compro um brinco, eu compro, né, eu faço a compra e automaticamente eu me torno, é uma identidade na qual eu me moldo, né, a Bell Hooks vai falar sobre isso, inclusive, né? Que ela prefere falar sempre que ela é uma pessoa que defende os feminismos, né? Ou seja, enquanto uma luta pelo fim da opressão das suas várias facetas, e não como uma identidade na qual a gente possa se moldar, assim, simplesmente, ou como um estilo de vida, entende? Porque isso tudo está muito dentro dessa lógica neoliberal. Então, eu acho que a grande questão aí nesse artigo que eu escrevi, depois que eu desenvolvi melhor na minha tese, foi mesmo tentar perceber como essas coisas, elas não estão presentes só na igreja, entende? Não é uma característica só da igreja, mas que ali, né, tem uma linguagem que também acaba por, né, incorporar, já que está tudo tão falando sobre os feminismos agora, inclusive também nesses lugares que eu falei, né, que tem mais essas expressões neoliberalizadas, ali também esse debate também vai acontecer, e isso é muito interessante. Aí eu acho que era isso, acho que eu falei muito, eu sou uma pessoa que fala muito, viu? Não, Então... pelo amor de Deus, fale quanto mais a gente vem aqui, eu vim aqui para te ouvir mesmo. E enquanto você estava falando, eu estava pensando que é um discurso, acho que concordamos, eu, você, quem está assistindo a gente, que é um discurso absolutamente problemático, mas é um discurso absolutamente eficiente, né? Ele Sim. funciona muito bem e atinge as pessoas muito bem. Não funciona enquanto sociedade, mas em atingir, em chegar ao seu público e resolver ali o que quer vender ou o que você quer com aquela pessoa, para isso resolve muito bem. Porque atinge, no geral, pessoas que estão quebradas, emocionalmente falando. Mas pessoas que vão buscar a igreja porque não estão se sentindo bem por N motivos. Mulheres que vão escutar aquele discurso de você pode empreender assim, você pode conseguir a sua independência financeira, você pode ser assim, você vai ter um relacionamento melhor com seu marido, com seus filhos. Mulheres que estão com esse incômodo, com essa procuram porque falam, não aguento mais essa vida, e isso passa a ser uma saída. Então acho que é um discurso ainda mais problemático exatamente pela eficiência que ele tem em atingir quem ele está querendo atingir, né? Não sei, fiquei pensando nisso. É interessante. Eu acho que, assim, é interessante a gente pensar. Isso é uma coisa que eu sempre, sei lá, tento defender muito, de que muitas vezes a gente também precisa reconhecer a agência das pessoas. Então, tipo, mulheres, etc., que estão nesses lugares, claro que elas também têm agência, têm poder de escolha, de decidir, de tomar as decisões, e muitas vezes as escolhas são feitas até, né, de uma forma, assim, muito lúcida, muito consciente, assim como a gente também faz escolhas que também estão muito enviesadas por esse paradigma mais neoliberal, né? Ninguém escapa muito disso, eu acho que é um pouco assim. Ou às vezes a gente também se pega muito aflito ou aflita vendo coisas do gênero, né? Do tipo assim, poxa, tá todo mundo produzindo 999 coisas e eu ainda, sabe, eu tenho que produzir 1001, né? Ou seja, essa lógica de competitividade, enfim, entre outras coisas. Todo mundo cai um pouco nessas armadilhas, vamos dizer assim, que são muito próprias desse tipo de racionalidade. E do capitalismo em geral, né? Então, eu acho que é interessante a gente sempre pensar que sim, que tem um espaço de vulnerabilidade, né, que existe nessas comunidades, nas pessoas que frequentam igrejas, etc., mas que não só as igrejas evangélicas, é sempre bom também falar sobre isso, porque eu percebo também, eu até falei aqui no começo, né, que a minha pesquisa, minha ideia inicial era pesquisar os almanaques de astrologia e etc., isso eu falo como uma pessoa que sempre foi, tipo, leitora de almanacs de astrologia muito antes de virar hype, né? Olha aqui, eu de frentona, tô brincando, mas é realmente isso. Tipo, quando eu era, sei lá, adolescente, eu já era muito ligada nisso, gostava, sempre lia, etc.
Mas é interessante a gente perceber que tem um recorte de classe nisso, né? Que determinadas coisas são muito bem aceitas, né? Pela classe média, por exemplo, outras classes sociais, do tipo, esse papo de signo, essas coisas mais new age, não sei o quê, é tudo muito legal, tudo muito lindo, é tudo muito na paz, mas estão completamente dentro também de uma lógica neoliberal muitas vezes, né? E a gente coloca, né, muitas pessoas colocam a população evangélica, as pessoas evangélicas, ou inclusive de outras religiões cristãs, até católicas, etc., mas é mais evangélicas, de fato, como pessoas que não, sei lá, que estão só ali acatando discursos, né? Então, é interessante, assim, pensar que existe muita ambivalência nessa, como você falou, é eficiente, existe muita ambivalência nessa forma de ser. A gente vive numa sociedade capitalista, isso é um fato. Então, tentar contrapor isso, essas lógicas e etc., a gente pode ter um discurso ideológico e um discurso político, né, que defenda o contrário, como eu própria defendo, mas muitas vezes isso nos afeta de muitas formas, e a gente precisa resolver no dia a dia, a gente precisa resolver de E uma a forma gente tem prática. necessidades de momento, né? Assim, Exato, inclusive os materiais, exato, né? só que pensando que realmente é lindo, o discurso é lindo e eu acredito que é assim que a gente vai resolver na raiz o problema a partir dessas lutas. Mas a real é que a gente precisa resolver agora. Essas mulheres todas, a partir de onde elas estão buscando, elas precisam resolver agora, um problema de agora, né? Exato, e aí como a gente Essa consegue dar publicação. resposta, inclusive até os movimentos feministas, tem muitas questões, né, tipo, os movimentos feministas sempre, eles têm uma história muito elitizada, né, até mesmo no Brasil, hoje em dia isso já mudou um tanto, mas ainda existe muito essas questões, então, claro que eu não estou aqui falando contra mim própria, né, contra eu própria, enquanto uma pessoa que se define como alguém que defende também os feminismos e etc, e que sempre foi, né, me doutorei nisso, tenho uma grande paixão por isso, é claro. Mas realmente é interessante a gente também ter essa autocrítica e perceber, né, quais são os limites, as limitações num país tão complexo, por exemplo, como o Brasil, mas também em outras realidades, que é questões de classe, questões de gênero, questões de, né, de raça, onde é que estão grupos diferentes de mulheres, o que é importante para determinados grupos de mulheres e não é para outras. A gente tem que ter muito esse olhar cuidadoso. E acho que foi um pouco isso do que eu tentei fazer na pesquisa. Só que a minha pesquisa ela focou mais no discurso de lideranças, né, de lideranças femininas da igreja. Eu não foquei tanto na recepção, então eu não trabalhei exatamente com grupos de mulheres evangélicas, não fiz entrevista com elas, etc, né? O meu foco foi ver como que existia uma construção, um uso dessa gramática mais neoliberal, assim, para, dentro desse grupo, né, de mulheres, dentro de uma das igrejas neopentecostais, etc., como isso oferecia, se tinha a ideia de oferecer, de fato, uma alternativa para as mulheres e pensando sobre isso nas suas ambivalências. Então, acho que ambivalência é uma boa palavra, né? A gente sempre tem que pensar nessa coisa toda, considerando as ambivalências que isso traz e uma série de outros fatores que a gente precisa ter em conta para fazer uma análise completa, né? E que não seja de estereotipar pessoas e etc. Então, acho que por aí. Acho que é isso, mas concordo contigo, Boa. realmente. Arrasou. Não, é muito complexo mesmo, porque essa coisa de falar que do movimento, de alguma maneira, historicamente, ser elitizado, tem um pouco de. São mulheres que já têm a sua independência, muitas das vezes, dentro do que a gente pode entender como independência, que, claro, que se quer muito mais, mas quando a gente vai olhar esse feminismo mais interseccional, que é necessário, e a gente vai olhar, tem mulher que realmente não tem independência nenhuma. Então, esse tipo de discurso ele é muito importante para você conseguir um mínimo de independência dentro de uma determinada realidade, né? Assim, é muito mais complexo realmente do que eu cheguei aqui nessa entrevista achando, perceba. Eu cheguei nessa entrevista pensando várias coisas muito mais simples. E aí agora já estou aqui, não é fácil, né? Mas é isso que é bom, muito a mais gente. difícil. Eu Mas cheguei é aqui, isso que é. gente, um problema que a solução é essa. Grande mentira, por isso que a gente tem aqui a especialista. Mas isso aí a gente sabe. Quando a gente faz tese, a gente sabe que nunca vai acontecer essa mágica. Então a gente só faz tese para arranjar mais problema para a nossa cabeça e para dos outros. Falei, Então, gente, temos um problema. Monize trará a solução. Não vai, tá? não, ela vai trazer mais 10 problemas, exato. É isso. E aí explica pra gente um pouquinho o que é esse projeto Godlywood, né? Porque acho que muitas das pessoas que estão assistindo a gente podem não estar inseridos nesse contexto, não saber o que se trata. Eu mesma não conhecia através de seu trabalho. Então explica pra gente mais ou menos o que é isso. Então, o projeto Godlywood, ele é um projeto voltado para mulheres, né, da Igreja Universal do Reino de Deus, quer dizer, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Hoje em dia ele já abrange outras mulheres cristãs ou tem isso como proposta, almeja isso, né?
A origem do Gollywood, ela foi em 2009, se não me falha a memória, então já faz aí uma década pelo menos, um pouco mais que isso. E nos Estados Unidos, quando a Cristiane Cardoso, que é filha do Edir Macedo, que por sua vez é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, ela morava nos Estados Unidos, acabou fazendo uma experiência por lá mesmo, acho que era em Houston, se eu não estou enganada, com um grupo de mulheres mais jovens, na verdade eram adolescentes, e tinha muito uma proposta de tornar esses adolescentes melhores para Deus, né? Consoante a determinados ditames que estão relacionados à ideia, à noção de feminilidade que se tem, né, na igreja, e que tem uma origem cristã também, né? Ou seja, uma forma de pensar que é comum ao pensamento cristão, não é nada que a Igreja Universal inventou, que o neopentecostalismo inventou, mas tem, né, um paradigma ali do que é feminino, do que é masculino, a ideia da complementariedade, não sei o que e tal, e depois isso se desenrola também para os papéis sociais e tal. E a ideia era então fazer com que essas meninas, essas jovens, elas pudessem se tornar melhores nas suas casas, com a sua família e etc. Como esse projeto deu muito certo, ele tinha uma dinâmica, né, que funcionava muito a partir do cumprimento de tarefas, então existiam reuniões, nessas reuniões tinham as Big Sisters, que eram chamadas, ou seja, eram mulheres mais velhas que tinham experiência, iam ensinar essas jovens, e aí então existia esse espaço de convívio, entre outras coisas, e também um espaço de aprendizagem, vamos dizer assim, né? Tinha uma certa pedagogia ali que era desenvolvida nesse sentido. E aí, só que isso foi ainda lá nos Estados Unidos. Como isso deu muito certo lá, esse projeto piloto deu certo lá, esse projeto foi trazido para o Brasil em 2010, também pela Cristiane Cardoso. E no Brasil ele foi tomando proporções muito diferentes, né? Na minha tese, eu acabei estudando uma parte dele, que é o ecossistema midiático que ele criou, entendeu? Porque ele também começou a se desenvolver a partir também do uso de redes sociais e etc. Até se autodeclarar um movimento mesmo, né? Só que é muito curioso, porque é um movimento que você pode fazer parte e sozinho, ou sozinha, na verdade, né? Então você assiste determinados vídeos, cumpre determinadas tarefas, se integra de determinados assuntos, que são passados por ali, orientados muitas vezes pelo Instagram, muitas vezes consumindo produtos que também estão na plataforma de streaming da Universal, que é a Univer Video. Existe toda uma dinâmica que se cria, né, a partir das redes sociais e também de outros serviços ligados a esse ecossistema midiático ali muito próprio, que permitem, então, que isso aconteça como um movimento que, ao mesmo tempo, é individualizado, né, nas redes sociais, quer dizer, mas também existem grupos, né, que estão ligados a isso dentro da Igreja Universal, então projetos que também estão mais na parte da ação social, né, então de prevenção da violência contra a mulher, por exemplo, ou seja, é uma coisa muito grande. Na verdade, é um projeto, literalmente é um projeto, mas que tem muitos braços diferentes, né, muitas formas de funcionamento. E a figura principal desse projeto, que está sempre ali com a cara mesmo da liderança, é a Cristiane Cardoso, mas junto dela existem outras mulheres que também têm uma certa posição de visibilidade, de destaque dentro da igreja, por relações familiares e tal, que também fazem esse papel, né, de ensinar outras mulheres, ou, né, tem toda uma questão de prática pedagógica ali envolvendo esse projeto, justamente com esse objetivo de tornar as mulheres melhores para Deus. Porém, essa narrativa sobre o Gollywood, ela já mudou um pouco, assim, algumas vezes ao longo dessa década. Teve um momento, por exemplo, que a narrativa principal, claro, nada anula nada, né? Mas que em algum momento essa narrativa foi mais usada pelas pessoas, pelas lideranças, quero dizer, lá dentro, que era muito da ideia de que tinha um princípio de combater os valores que são propostos ou ensinados por Hollywood. Então, é por isso que chama Gollywood, que seria uma espécie de Hollywood, porém, versão Deus, Godlywood, né? E a ideia vinha muito disso, de que a, a mídia, né, eles colocam Hollywood como a mídia, o que também é uma coisa muito interessante. Ou seja, as representações que a gente vai ver em filmes e etc., elas seriam nocivas para as mulheres, seriam coisas que não são consideradas boas. Como, por exemplo, as questões do divórcio, a questão de meninas que engravidam na adolescência, várias situações ali que são, ou, por exemplo, mulheres que só privilegiam a carreira e são péssimas, né, tipo no lar, na gestão do lar, enfim, mesmo que elas, né, possam sejam incentivadas, inclusive, a ter uma carreira de sucesso, a questão não é essa, mas entende? Isso é tudo colocado como coisas que, né,
Hollywood aí estava ensinando a gente a dar mais para dar meio errado aí o negócio. Então, tiveram essa proposta, né? Uma proposta alternativa, mas que parte muito também desse contexto cultural, vamos dizer assim, onde várias representações eram consideradas nocivas para as mulheres. Então, é uma contraproposta, do tipo, ó, a gente vai surgir aqui com essa outra proposta, a gente vai tentar recuperar uma coisa que é chamada de essência feminina, supostamente delineada por Deus, né? Como se a gente pudesse falar nessa questão de essência feminina e etc. Isso também vem muito à base do pensamento cristão, de forma geral. Então, esse é o Gollywood, né? É uma coisa muito variada. É um projeto, tem várias modalidades dentro da própria igreja, continua funcionando continua funcionando até hoje, tem outros braços relacionados a outros projetos que também são ministrados, geridos por mulheres dentro da igreja, que tem mais esse princípio da ação social, e também tem essa coisa mais na mídia, né, para espraiar para outras geografias, vamos dizer assim, né? O Gollywood, ele está, acho que, pelo menos em 80 países hoje, né? Ou seja, com comunidades diferentes, né, de mulheres que estão em países diferentes e que fazem parte da Universal e se integram, ou apenas mulheres cristãs que também simpatizam com a ideia e podem participar desse projeto, sobretudo, desse projeto, movimento, sobretudo online. Então, esse é o Bollywood. Esse é uma coisa complexa. Gente, eu tô chocada, são muitos países, são muitos bastante. lugares, tá? Tá pelo mundo. E a gente vê um discurso muito grande dentro das igrejas, mas não só, eu acho que é um discurso conservador de maneira geral, assim, dentro do espectro político conservador também, ideológico e tudo mais, que é de eu sou feminina, não sou feminista, né? Essa frasezinha, ela se repete muito como se fossem, enfim, coisas opostas. E tem a ver um pouco com isso que a gente está conversando, né? De eu gosto de ser mulher, eu sou feliz sendo mulher, mas eu não preciso ser feminista. Porque feminista teria essa coisa de nós, as mulheres vão dominar os homens e vão ser superiores. E nós não queremos isso. Nós somos felizes, usamos nossas roupas e fazemos nossas coisas. Não precisamos ser feministas para ser mulheres e tudo mais. Então, esse discurso é muito repetido, não só dentro de igrejas, mas também, como eu falei, dentro de um espectro político, ideológico, conservador de maneira ampla. O que significa esse discurso e o que ele significa, o que ele traz e quais as problemáticas ou não dele para as mulheres? Certo. Eu acho muito interessante, pelo menos a experiência que eu tive com esse projeto, né, de análise dos discursos dessas lideranças femininas, etc. Uma coisa que eu percebi, como eu falei aqui um pouco no começo, que até me inspirou um pouco a fazer esse trabalho, era essa relação que se acabava por se ter, de alguma forma, com os feminismos, que eu ainda não conseguia decodificar muito bem o que era. Naquele momento que eu vi o programa na TV, eu falava, tá mencionando isso, eu consigo ver que não é feminista, mas será que é antifeminista? Será que é só uma outra forma de entender outra proposta? Que feminismo é esse que está aí? O que está acontecendo aqui? Entendeu? Foi mais ou menos esses os questionamentos iniciais. E depois, quando eu fui mesmo fazendo análise, fui estudando, eu fiz uma análise, na verdade, do perfil do Instagram do Gollywood, também analisei um programa específico que era exibido no YouTube, que chamava Entre Nós. Analisei também um livro que é tipo um best-seller, e é muito importante porque ele é tipo um pilar, assim, desse projeto que chama Mulher V, que é a mulher virtuosa, é esse ideal de feminilidade, etc. E ele foi, tipo, a primeira saída, vamos dizer assim, do Gollywood em termos de mídia, né? Ou seja, no sentido de circular como um produto cultural. Depois teve uma série de outros livros que saíram também um pouco nesse escopo e também são assinados pela Cristiane Cardoso, nem todos, alguns por outras mulheres, mas enfim. Também analisei esse livro e analisei o blog do Gollywood, onde funcionou por um tempo uma modalidade que agora está com uma cara diferente, mas que chamava justamente Gollywood Autoajuda, que por um tempo funcionou num blog mesmo, assim, específico. Então você tinha tarefas como ofertas, eram tarefas que você tinha que cumprir, enfim, toda uma dinâmica. Eu analisei, vamos dizer assim, esse conteúdo, mas eu fiz uma análise do discurso, na verdade, que é um pouquinho diferente, mas pronto, é isso. E o que eu fui percebendo ali? Eu fui percebendo que uma coisa muito interessante, que é que existe uma forma de você construir os feminismos, né? Você constrói isso, e isso, assim, de uma forma muito interessante é feito. Desculpa, deu uma travada aqui.
a palavra feminismo, feminista e etc., ela sequer é mencionada diretamente. Então, muitas vezes as construções são feitas de uma forma implícita. E por quê? Isso é estratégico. Você ficar falando toda hora feminismo, 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 você está dando, né? Você está dando aso para quem? Para o feminismo. Se você quer ser contra isso, então é melhor a gente dar uma desviada aqui e falar assim, esses movimentos de mulheres que fazem não sei o que assim, assado, pessoas que, né, nananã. Então, tipo assim, é sempre um pouco maquiado, mas a gente consegue muito identificar discursivamente, né, e olhando para isso de uma forma mais ampla, como esses discursos se complementam. E é interessante porque se busca criar uma visão dos feminismos como anti-homem, um movimento excludente, um movimento anticristão, um movimento demoníaco, muitas vezes a palavra demoníaca era utilizada até, e etc. É um movimento enfim, que faz mal para as mulheres, e etc. Então, existe primeiro uma construção dos feminismos dessa forma. E que é um desertor, né, da própria ideia de essência feminina, na medida em que não, porque defende a igualdade igualdade de gênero, né? Essa é uma questão interessante, porque a igualdade ali, como é colocada, não é no sentido social, né? Que a gente vai ter isso em muitos movimentos feministas, a reivindicação é essa, né? Essa questão da igualdade de, sei lá, de direitos, outra que é uma pauta mais liberal, mas enfim, essas coisas também são importantes. Vai falar sobre a igualdade no sentido matemático. Então, querendo dizer que as feministas, elas dizem que mulheres, por exemplo, são literalmente biologicamente iguais a homens, então há um movimento falacioso, ou seja, vai ter toda uma representação que vai pegar, tipo, muitos dos temas, né, feministas, né, mais tradicionais que a gente conhece, ou pelo qual o movimento foi muito conhecido, se tornou muito representado nas mídias e etc., para construir como algo negativo, mas oferecer uma alternativa, porque a gente não pode simplesmente só falar, tudo isso aqui é muito ruim, péssimo, tchau, adeus, e agora a gente faz o quê? Vocês não têm alternativa nenhuma? Não, você tem que oferecer uma alternativa. E a alternativa é justamente, no caso do Bollywood, a incorporação de um modelo muito específico de subjetividade feminina, ou seja, é você se modelar nessa subjetividade feminina, que é neoliberalizada, que é muito essa coisa do sujeito empreendedor de si, da mulher que vai trabalhar e ter uma carreira e ser a melhor pessoa no mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo é ela quem deve ser responsável pelos cuidados da casa e os cuidados dos filhos ou das filhas, é ela quem tem que fazer tudo, fazer acontecer, inclusive ela é responsável pelo próprio marido, pelo sucesso da vida do marido, se o marido está indo mal, ela também é culpada. Cansativo entendeu? demais, né? Eu tô cansada só de Você ouvir. percebe aí que você vai acumulando um monte de função. Então, aquilo que muitas vezes, e isso não é só uma questão dessa igreja, mas isso que é muitas vezes até discutido e problematizado nas redes sociais, de muitas pessoas falarem, não, gente, parar com essa história de guerreira, porque vocês ficam aí endeusando, não sei o que, isso daí é acúmulo de funções e tal. Por exemplo, isso é uma coisa que a gente vê ali, né? Que é, tipo, essa questão do poder feminino e tal, a partir desse resgate dessa essência feminina que tem que dar conta de todas essas coisas, entendeu? Supostamente só pelo fato de ser mulher, entendeu? Então, tá muito ligado a essa coisa. Isso daí é diferente da gente ter o feminismo, o que é? Dizer-se feminista é um posicionamento, né? Não é uma questão de essência, é uma questão de posicionamento político, entendeu? Então, isso é diferente. Então, o que eu acho? Que quando por exemplo, a Damares é uma das que sempre fala, né? Eu sou feminina, não sou feminista. Cada hora ela fala uma coisa, mas enfim, isso já foi muito fala dela em algum momento. Eu sou feminina, não sou feminista, etc. É também muito dentro desse lugar de reivindicar esse feminino e ressignificar ele como algo positivo, o que é interessante, é ambivalente também, mas, né, porque são muitas mulheres nessas condições, então a gente também não pode aqui querer acreditar que, né, o mundo é um lugar que não é, né, que a gente vive num lugar que não existe, então a gente tem que olhar para esse lugar, mas é muito interessante que essa valorização, né, ela vem para contrapor a ideia de que se você for feminista, você vai ser contra isso. Então, aqui existe um discurso que ele é muito dicotômico, como se as mulheres feministas fossem contra a feminilidade. Não por acaso é muito comum na cultura midiática já há muitos anos, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outros lugares, a representação da feminista como uma mulher masculinizada, muitas vezes, ou como uma mulher que é feia, né?
o que é considerado os padrões normais, né, padrões de beleza, que também são super questionáveis, enfim, tudo que a gente já sabe, mas, ou seja, existe uma representação quase monstruosa das feministas e dos feminismos, né, estereotipada, enfim, como uma forma de descredibilização do movimento e também como uma forma de tentar desviar as mulheres, né, desse movimento, de pensar que esse movimento é algo que faz mal para as mulheres, esse movimento é algo ruim para as mulheres. E não que necessariamente ele tenha que ser bom para todas, né? Isso é uma coisa muito complexa. Mas é uma disputa de discurso, é uma disputa de narrativa. Então eu acredito que esse slogan, né, que ficou muito famoso, ele está surgindo muito dessa coisa. A gente está num momento no Brasil que os movimentos feministas eles estão muito efervescentes, depois de um tempo que a gente teve ele mais verticalizado, né, na década de 90, muito ligado apenas a ONGs e etc., e que agora voltou para as ruas, já há algum tempo tem voltado às ruas e tem tido uma certa hipervisibilidade no discurso público. Hoje a gente já vê muito mais falar sobre isso até em novela, em programas de televisão em rede nacional, coisa que não era tão comum antes e tal. E nesse momento vai ter esse duelo aí, vai ter essa disputa, né? Vai ter gente interessada em dizer que isso não é bom, né? Então é um momento muito confuso, assim, né? Mas eu acredito que seja isso, que sejam essas, é sempre uma relação de oposição e de disputa também com esses movimentos feministas, também com esses avanços dessas agendas e etc. E claro, que daí vai vir para uma pauta muito conservadora, no sentido de essência feminista, feminista não, essência feminina, que supostamente tenha sido prescrita por Deus, então qual é o lugar da mulher na sociedade, como que isso também tem uma forma, né? Tem formas de argumentar, até teologicamente, na origem do pentecostalismo, teve mulheres que fizeram isso. Isso também é uma questão histórica, tá? Tipo, não é nada só que a Igreja Universal inventou, isso já existe na história do pentecostalismo há muito tempo. Então, até desde as origens e tal, você vai lá ver, tem muitas mulheres que cresceram dentro da própria igreja com esse discurso, entendeu? Tipo, isso é muito interessante, que para elas poderem crescer dentro das próprias igrejas, terem um lugar, conseguirem assumir o pastorado, entre outras coisas, elas tiveram que fazer pequenas concessões, como essas concessões de, olha, vamos então dizer que a mulher tem que ficar em casa mesmo, não sei o que e tal, que o negócio é esse. Enfim, estou simplificando muito aqui esse discurso, mas ó, tá lá no capítulo da minha tese, se alguém quiser ver, depois me pede o que eu passo. Vamos fazer propaganda que é bom. Mas isso, claro, muito mais bem discutido, com dados históricos mais evidentes, mas é realmente isso, é uma coisa que vem de muito longe, né? E que vai acabar flertando com o conservadorismo, no momento que a gente está vivendo hoje, de ascensão das extremas direitas e de movimentos conservadores e tal. Isso também tem um encontro aí meio mágico que favorece disputas, né? Essas disputas em torno da politização do gênero, várias coisas. Então, eu acho que é por aí. E aí, tu já falou que gente, é momento confuso, as coisas estão assim meio confusas agora diante de tudo isso convergindo. Sabendo que está confuso, dá para a gente fazer assim ter alguma perspectiva para o futuro, pensando nessa relação entre neoliberalismo, feminismo e igrejas neopentecostais? De como que vai ser daqui a um tempo, qual caminho que isso está seguindo, o que você imagina que a gente vai estar daqui a algum tempo? Dá para traçar isso, alguma perspectiva? Olha, eu acho que uma das coisas que eu pensei muito enquanto eu fazia minha tese, que, né, como eu disse, a minha tese ela foi mesmo no campo dos estudos feministas. Uma coisa que eu acho muito importante trazer para a reflexão dos campos, seja nos estudos feministas, dos próprios feminismos em si, assim, ou seja, uma coisa que eu acho que, pelo menos para mim, foi muito útil, eu aprendi muito e tal, é que a gente precisa aprender a ouvir as pessoas e aprender a entender como as coisas funcionam e como a gente consegue dialogar com as pessoas a partir do código de linguagem que é importante para essas pessoas, né? Então, eu digo isso porque, sei lá, aqui mesmo em Portugal eu já tive contato com muitas mulheres feministas que vêm de outras realidades, né, que não necessariamente a brasileira e tal, e que vão, justamente, por exemplo, algumas amigas italianas e tal, que vêm de um outro contexto, né, por causa do catolicismo e outras questões, e que tem, enquanto feminista, quase homogeniza, assim, tipo, a dimensão da religião, né, do tipo, de uma forma geral, ou pelo menos ao cristianismo, por outras experiências que são completamente legítimas e que fazem sentido em determinados contextos. A questão é que a gente, hoje em dia, a gente também precisa, né, dependendo do lugar que a gente está e etc., é muito legal a gente começar a pensar que para muita gente, para muitas mulheres, a religião é um caminho super, super importante, super necessário, super modificador de realidade, né? Então, eu acho que uma coisa que pode ser legal é, enquanto feministas, a gente ter essa reflexão, né?
como é que a gente está falando com essas pessoas? Como é que a gente aborda? Porque a gente está aqui num duelo de narrativa, né? E não fala assim um duelo de narrativa do tipo assim, essa pessoa que não tem agência e não tem capacidade de pensar, eu vou ganhar aqui o duelo com as pessoas más e vou conseguir. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de criar proximidade, de criar possibilidade das pessoas terem acesso a outras coisas, né? Tipo, verem outras coisas de outra forma. Eu acredito muito nessa coisa da pluralidade. A pluralidade enriquece muito o olhar, né? Tipo, a gente consegue pensar e se pensar diferente a partir do contato que muitas vezes a gente tem com outras coisas. Então, eu acho que a longo prazo, uma coisa que é muito interessante é ter esse movimento de base, é fortalecer esse movimento de base. Ele já existe, já existem muitas mulheres evangélicas dentro das igrejas, né? Existem movimentos, inclusive, que são muito importantes e que, sabe, são contestadores, que fazem por onde dentro das suas próprias realidades e a partir de pautas e de linguagens de coisas que são necessárias nas suas comunidades, que eu acho isso muito importante, muito fundamental, né? Sem que tenha ninguém ali para colonizar um pouco o pensamento e dizer isso é importante, isso não é, né? Não é uma cartilhinha pronta. Acho que é uma coisa conjunta, desenvolvida em conjunto, pensada, né? Então, é legal a gente tecer mais ligações para fortalecer esses laços, em vez de cair nessa narrativa do contra, né? Até porque, se a gente pensar, por exemplo, nas últimas eleições, em 2022, uma coisa que estava muito em disputa, né, no campo político era o próprio sentido de cristão. Quem são as pessoas cristãs e quem não são as pessoas cristãs, né? E claro que o feminismo, como uma série de outras coisas, né, vai para o saco do não cristão, né? Então, você percebe que existe muito essa coisa dicotômica, o duelo entre, esse é o cristão, esse é o não cristão. Cara, não, assim, sabe? Tipo, então quer dizer que uma pessoa cristã não pode ser feminista, sabe? É muito interessante, até porque dentro um dos discursos que eu analisei, a própria Cristiane fala, tem muitas mulheres na igreja que se dizem feministas, elas não sabem o que elas estão falando, isso é anticristo e tal. Quer dizer, acho que já perceberam também dentro das próprias igrejas que pode existir uma capilaridade, que isso está chegando, né? Ou seja, por isso que eu falo, é muito múltiplo esse povo, né? Não é homogêneo, não é esse povo de Deus, né? Como muitos se autodenominam, não é tão homogêneo assim, né? Não é todo mundo igual, todo mundo conservador, todo mundo com a mesma cara. Eu acho que é diferente, a gente tem que entender aí a pluralidade do negócio. E seria muito legal até para a gente despolarizar esse debate, não cair nesse jogo, né? Então eu não consigo ter uma perspectiva futura no sentido de é isso que vai acontecer, mas eu acho que uma autocrítica, uma crítica, um pensamento, algo que contribua e ajuda a gente a melhorar, né? Tipo, os diálogos, né? Para sair um pouco desse sketch, né? E tornar as coisas mais plurais, eventualmente. Acho que é isso. Boa, boa. E é aquilo, né? É necessário, mas é difícil, né? Porque muitas vezes a gente vai ouvir discursos que são contrários, mas eu sempre gosto de bater nessa tecla. Gente, democracia é isso. Democracia, se a gente ficar só preso na nossa bolha, e por isso redes sociais muitas vezes a gente pode dizer que são antidemocráticas, porque a gente fica escutando as mesmas coisas parecidas com a gente o tempo inteiro, escutar o outro, escutar o oposto, saber o que ele está pensando, nem que seja para discutir, para debater e tudo mais, é importante, é necessário, é isso que faz a democracia. Claro, né? Se o outro estiver cometendo um crime defendendo o nazismo, não é democracia. A gente está aqui, a gente entendeu, né? A gente tem a noção da realidade aqui. Mas isso de ouvir, mas é difícil às vezes, porque às vezes é contra as nossas convicções, né? Gente, a minha câmera acabou a bateria, agora eu estou com a do computador, estou assim, fui do céu, tá horrível. E aí, mas enfim, tudo para dizer que é difícil, né? A pessoa vai falar coisas que podem ser muito contrárias ao nosso modo de ver, mas para outra pessoa também pode ser muito difícil ouvir o que a gente está falando, porque é muito contrário ao modo dela de ver e de entender a vida. Mas, enfim, é importante que a gente dê esse passo, né? Enfim, antes da gente já falei, enfim, 20 vezes. Antes da gente terminar o programa, a gente tem 2 quadros aqui, que seria muito legal se você puder participar. Eu também já separei os meus, e um deles é uma notícia dos últimos dias que você tenha visto, você passou e não passou batida. Ela te chamou a atenção, o que você achou engraçado, o que você achou triste, o que você achou feliz, mas que passou por você e você não saiu ilesa. Olha, acho que uma notícia, bom, tem várias, né, que a gente está ali bombardeado, assim, o tempo todo, cada hora um desespero diferente, né, a gente não sabe para onde corre, para onde olha, mas eu acho que uma que bateu bem errado para mim, assim, esses dias, foi a decisão do digníssimo governador do estado de São Paulo de não realizar a compra dos materiais didáticos impressos, não é, para estudantes do estado de São Paulo, né, na rede pública. Ideia brilhante desse querido, né?
Aí eu, como uma pessoa que trabalhei muitos anos com livro didático, que trabalhei muitos PNLDs nessa vida ali, me desgastando ali para fazer aqueles livros, caramba todo, e que sempre amei muito esse lugar, sempre foi muito interessante, um lugar de criação muito grande, de potência muito grande. De repente ver, né, que tem aí um plano de, veja bem, um desmonte aí do negócio, né? Então essa notícia, assim, de fato, ela não nem caiu bem, nem passou tranquilo, assim. Eu ainda tô aqui digerindo, indo e vindo com ela, acompanhando aí os debates, tipo as mobilizações que a galera dos setores editoriais estão fazendo, né, e tal. Porque realmente é uma grande é uma ideia de jirico, para dizer o mínimo, soft, né? Mas mais do que uma ideia de jirico, é mesmo uma questão política de querer ter um desmonte da educação, né? Que já vem acontecendo há muito tempo, que pronto, é isso. Ali é só uma cartada final. Então, foi Total. acho que essa notícia foi desesperadora, assim. Eu ainda Não, total. tô Até rebobinando ela aqui porque várias vezes. não é uma coisa assim de agora vamos. O discurso é de modernizar, né? E na prática é um monte de criança que não tem acesso a computador e celular o tempo inteiro, e que tendo livro em casa, a criança pode chegar a estudar, né? Ah, não, mas agora não tem livro, agora ela tem que ver os slides e anotar. Em Não, sala de mas aula, aí beleza. Tá ele passando os deu a slides. solução. A Ah, para solução é todo mundo imprimir. imprimir os slides. A escola Vai que dar não tem, às certo. vezes, uma impressora, não tem tinta. Eu vi Vai ter vários massa. relatos de professores já falando, gente, a escola, quando tem tinta, tu agradeça. E, de repente, a impressora não está funcionando. E Então, vai, assim, e não é só isso, né? É muito louco, porque, isso que tipo, encarece o processo absurdamente, imagino eu. Ou claro, é que seja, assim, o PNL dele já quando a gente trabalhava com material, quando eu trabalhava com material didático, a gente tem uma dimensão do digital que é muito grande, né? Então existe isso já. O digital ele já existe, não é que não existe, né? Não é que ele está inventando a roda ali. É que o material digital ele é pensado para um contexto digital, né? Ou seja, uma tecnologia de aprendizagem digital. Você vai usar o que ali? Você está pensando em interface. Eu lembro que eu fazia tipo objetos educacionais digitais, então você vai lá, aquilo tem uma certa forma de funcionamento que também tem uma pedagogia por detrás daquilo. Então, uma coisa é aquilo online, outra coisa é simplesmente imprimir lá o negócio e falar, gente, vamos fazer aqui o negócio aqui, tá tudo bem, entendeu? Não é tão simples assim, né? Porque não é uma questão só de conteúdo, é a forma de aprendizagem, tá tudo muito pensado ali para a coisa funcionar de um jeito ou de outro, né? Então é só desgraça mesmo, né? Nada que ele diga, aquele homem diga ali, ele tá conseguindo. Bom, acertar já era difícil, sem quem é, mas assim, digamos assim que conseguiu ficar pior, né? Assim, uma sucessão de equívocos. E tem uma muita coisa maravilhosa. relação com a notícia que eu separei, porque mostra o nível intelectual. É muito difícil, sempre falo assim, gente, eu odeio ser a pessoa, eu acho escroto quem faz isso, ser a pessoa que dá uma cartada e fala, porque eu estudo, porque eu faço isso, mas tem gente que pede, porque, sinceramente, eu não estou também estudando há 20 anos, 30 anos, desde que eu nasci, à toa, e tem gente que pede, aí você vai ver o nível intelectual da pessoa, porque, por exemplo, eu já ri 35 vezes essa reportagem, que são invasores lá do 8 de janeiro, uma meia dúzia cadastrou o próprio CPF para acessar a internet. Quando estava invadindo, falou, a gente precisa pegar o Wi-Fi. Aí acessou no sistema do Wi-Fi do Planalto. Aí pegou, não sei se foi do Planalto ou da Câmara, acho que foi da Câmara. Aí acessou, botou lá o próprio CPF. Duas pessoas, acho que foi realmente uma meia dúzia, 2 pessoas já tinham efetivamente sido presas e 4 já estão sumidas. Ninguém nem ia saber que elas foram. Nem estavam sendo procuradas, mas botaram o CPF lá. Eu não entendo, entendeu? O nível que a pessoa tem que chegar da capacidade do raciocínio para botar o próprio. Você está fazendo uma grandíssima merda, que sabe que é um crime. É porque eu acho que na hora a pessoa não está pensando que o que ela está Acho que fazendo é ela um não crime. pensa que é um crime. Acho que Ela muita não gente pensa que é ali, um ó. crime. Eu estava escutando um podcast que eu achei muito legal, que é sobre. O podcast é sobre o cristianismo de maneira geral nos Estados Unidos, e aí o Jesus chama Straight White American Jesus. Acho que é esse o nome do podcast. Tem 450 milhões de coisas, e aí tinha um específico, uma sériezinha específica lá dentro sobre os carismáticos que participaram da invasão ao Capitólio. E aí, em algum momento, enfim, ele faz um histórico todo dos carismáticos nos Estados Unidos e tudo mais. E aí, em algum momento, alguém lá fala
Cara, não é uma coisa de tipo, eu acho que não houve uma grande coisa arquitetada por trás de vamos invadir. É aquela coisa de vai botando energia, vai todo mundo falando, e meu Deus, se o Biden assumir, é o capeta assumindo, e vai botando, e quando você vê, a pessoa já foi, já quebrou, ela entendeu? Ela não está pensando o que está fazendo. Ela está salvando o país, entendeu? De uma ameaça terrível. E não é que ela está salvando o país de uma ameaça terrível pensada, vamos salvar o país. Não, foi aquele clima que vai esquentando, estamos todo mundo junto, e quando viu, a gente pegou e foi. E eu acho que ali, não pode ser que tinha gente arquitetando, mas a galera que invadiu efetivamente estava nessa, de precisamos salvar o país e fazer, né? E então eu acho realmente que essas pessoas não estavam parando para pensar que estavam cometendo algo ilegal e precisamos nos resguardar e guardar nossas informações para não sermos pegos. Porque aí o outro vai e faz um cocô na mesa. E aí pega um cocô dele, analisa o DNA e pega nele, entendeu? Querido, você está achando inteligente. Estou aqui fazendo negócio, fazer um cocô na mesa do Alexandre de Moraes. Aí você pega teu DNA, o inferno. E aí foi isso, no nome CPF, a pessoa cadastra bem bonitinho, o nome CPF para pegar o Wi-Fi. Facilitou o trabalho, pensa, olha só que ótimo. Demais, gente. Mas é que eu fico, gente, até para cometer um crime tem que ter um mínimo de inteligência. E aí, a outra coisa é o quadro que a gente tem de uma dica. Um filme, uma série, um livro, um perfil no Instagram, um negócio que você acha que quem está ouvindo a gente precisa conhecer, deveria conhecer, ser interessante, e não pode ter a ver com o nosso tema, pode não ter a ver com o nosso tema, é livre. Olha, eu vou encaixar. Bom, partindo dessa notícia que você deu agora, tem um documentário no Globoplay muito interessante que chama Extremistas.br, se eu não estou enganada. Eu acho bem bacana, porque daí vai dar uma boa, né, tipo, uma boa passeada aí por esse lugar, por esses caminhos, tentar entender um pouco o que acontece na cabeça das pessoas, como se mobilizam, o que aconteceu ali, entendeu? Com essa galera, né, que deu esse que a gente entende como uma endoidada, mas para eles é tipo a salvação do mundo, enfim, tal. Então eu acho esse documentário muito legal. E tem um livro que não tem nada a ver com essa história, nada a ver com essa história mesmo, que é um livro de literatura, né? Então eu indicaria, que é um livro da Helena Ferrante, que acho que foi lançado aí no Brasil agora pela Intrínseca, que é sobre escrita, eu acho que é a margem da escrita, a margem e o ditado, acho que alguma coisa assim, deve ser em português, não me lembro. Mas que é muito interessante, porque traz muito, para quem está escrevendo tese, para quem está nesse rolê agora de escrita, ou não só de tese, mas de escrita em geral, para dar uma pensada na relação com a escrita. Então eu dei uma desvirtuada aqui do caminho, né? A gente está falando de assuntos densos, assim, tá? Aí de repente a gente vem com Helena Ferrante aqui trazendo uma outra coisa para dar aquela pincelada básica. Mas eu acho interessante, porque esse aí é um livro que eu até esses dias postei uma foto no meu Instagram que eu tava, tipo, o ano passado um amigo meu tirou uma foto, eu terminando de escrever a tese, eu abraçada no livro, assim. Ele foi um belo condutor, assim, pra mim, essa minha reflexão sobre a escrita. E aí eu lembrei dele e queria compartilhar, porque eu acho massa, acho que pode ser massa pra gente dar uma amenizada nos assuntos densos, né? Boa, eu olhei aqui, é As Margens e o Ditado. Exato, As Margens e o Ditado, exato. E aí a minha indicação é esse livro aqui, que foi o último post que eu fiz para os apoiadores, que se chama Querido Mundo, a história de guerra de uma menina síria e sua busca pela paz, da Bana Alabed. Não sei se vocês lembram, mas realmente quando estava aquela assim intensa da guerra da Síria, que estava se falando muito também e tudo mais, o momento mais intenso da guerra, surgiu uma menina no Twitter que ela meio que viralizou, falando queremos paz e tal, e ela contava alguma coisa ali no Twitter sobre o que estava rolando na vida dela e das pessoas em volta dela, e ela tinha 7 anos e tal. Então, esse livro, depois que ela foi, já tudo bem com ela foi resgatada, mora na Turquia, tem 14 anos, e aí, não sei se ela mora na Turquia, mas quando ela foi resgatada, ela foi para a Turquia. E esse livro foi lançado, tipo, um ano depois, que ela foi com a família, foram resgatados de lá. Então, tem basicamente ela contando a história de como que tudo foi, desde os 3 anos, ela tinha 3 anos quando a guerra começou, como que foi esse desenvolvimento até ela ter sido resgatada. Mas é o olhar de uma criança que, quando ela escreveu esse livro, ela tinha 8 anos. Então, tem isso de você acompanhar o desenvolvimento de uma criança que vai descobrindo o que está acontecendo, que nem muito a família dela entende, ela muito menos, mas ela vai vendo, estão jogando bomba, de repente até você vê que ela já sabe identificar qual bomba, o que ela tem que fazer, como tem que ir, perde parente, perde amigo e tudo mais. E aí tem fotos também, e em algum momento tem também cartas da... Ih, perdemos, voltamos. Temos cartas da mãe dela, então tem a fala toda, e aí tem a mãe dela meio que dialogando com trechos do que ela foi dizendo, né? Falando aí o ponto de vista de uma adulta e a mãe
sobre tudo aquilo que estava acontecendo. É um livro super curto, super rápido, porque é muito fácil de ler, porque foi escrito por uma criança, então não é exatamente um grande desenvolvimento intelectual, mas é muito triste, né? Assim, de você acompanhar. E eu descobri, quando eu estava fazendo o roteiro para o vídeo, que está lá no Apoia-se, que teve gente que achava que era tudo fake, que era um grande fake, que ela não existia, que era tudo uma grande mentira. Aí ela foi resgatada e falou: olá, galera, sou eu mesma. Mas acharam que era uma grande mentira e tudo mais, porque realmente ela estava. Eram uns paranauê para ter acesso à internet, para conseguir twittar e tudo mais. Não era assim exatamente essa facilidade. Enfim, esse livro é da editora Bestseller. Ele é bem pequenininho. E aí é isso. E eu queria te agradecer muito pelo bate-papo. Como eu falei, eu já vim aqui, óbvio, pesquisamos sobre, sempre temos dúvida, mas eu achei, gente, estou aqui cheia de ideias muito certas. E aí a gente falou, não tem nada disso, não. As ideias não estão nada certas e é você que agora lide com isso. E eu adoro, assim, né, da gente entender a complexidade da coisa. Às vezes é desesperador, mas entender como o mundo é complexo ajuda a gente a lidar com muitas outras coisas da nossa vida, né? Para além do que a gente pesquisa. Então, eu queria te agradecer muito, muito mesmo por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. Obrigada, desculpa aí os paranauê, que eu sou muito falante. Espero que eu tenha falado ainda, assim, que dê para entender o que eu tô falando, que eu falo rápido. Deu perfeitamente, foi ótimo. A gente se perde aqui, que é muita emoção, é muita coisa para falar, né? A pessoa escreveu lá 356 páginas, já ficou bem louca naquilo, e fala assim, meu Deus, eu não tô falando aquilo, agora tem que falar aquele outro ali, não sei o que, como é que eu faço isso aqui? Ai, volta ideia. Então, às vezes eu acho que eu tenho Mercúrio em Peixes, né? Olha lá, falei da astrologia, olha ela aqui. Eu tenho Mercúrio em Peixes, gente. Mercúrio em Peixes faz a gente não fica bom da cabeça, entendeu? Quando a gente tem que se comunicar, é um pouco difícil a comunicação, entendeu? Então, apesar de ser uma pessoa falante, o Mercúrio tá ali, né, dando aquela bombada errada no negócio. Então, espero que tenha ficado claro. E é isso, se alguém ficar com alguma dúvida aí, perguntar e quiser perguntar coisas também, vou adorar responder. Eu não sou muito blogueira, mas enfim, eu gosto de conversar, eu sou legal, eu juro. Foi muito, muito bom. Queria agradecer a Juliana Alcântara, que foi quem indicou a Monize para estar aqui com o Já tá vendo, gente? Eu vejo as dicas de você é meio. Quando eu peço dicas, eu anoto. Não vai acontecer no mesmo momento, mas está anotado. A Juliana já falou do nome da Monize há muito tempo. Monize nem era doutora. Agora ela é doutora. Antes de tudo, agora já até, ó. E olha que demorou, hein? Olha que demorou esse processo. Então, assim, podem indicar nomes, pessoas, eu farei de tudo para trazer. Eu tenho sonhos altos, inclusive. Você joga qualquer nome, com a pessoa que você queria. Tá bem, não precisa botar assim, Beyoncé, não vai acontecer. Papa Francisco, não vai acontecer. Mas pode jogar, que a gente vai correr atrás, que eu sou cara de pau com o talento que eu tenho. Então, obrigada novamente. Obrigada a quem estava assistindo. Obrigada. E, ó, minhas redes sociais estão aqui na descrição, meu apoia-se, então vamos lá. Fé, aquela que quer terminar no tema. Então vamos terminar. Fé. Beijo, gente. Beijo, tchau.